Após ser traída, esposa quer se tornar melhor amiga da amante e o motivo deixa o marido desolado. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Eu não te amo mais, você já não é tão linda quanto era antes, ganhou peso depois que engravidou e nunca mais perdeu. Eu gostava de você anos atrás, mas agora tu não és nem a sombra da mulher que já foi. Eu não lhe quero mais. Mereço ser feliz e alguém que esteja no meu nível. Fico com vergonha de apresentá-la para meus amigos e sair com você para festas. Acredita que já pensaram que tu era minha mãe? Por favor, siga com a sua vida que eu seguirei a minha. Inclusive já tenho outra mulher que me agrada e que é uma deusa deslumbrante. Ângela, eu lhe darei 2 semanas para sair de casa e arrumar um emprego, pois não lhe sustentarei e pagarei apenas o básico de pensão para nosso filho. E também trarei minha nova namorada para casa. Se não gostar de vê-la aqui, então saia, pois a casa é minha e eu que pago as contas. Roberto falou tudo isso que estava engasgado nele para sua esposa. Ângela estava em estado de choque que nem ao menos conseguiu falar algo. Ela apenas chorava e não sabia o que pensar ou fazer. Quando Roberto saiu de casa para encontrar a amante, ela deitou na cama e desabou em lágrimas. Eles estavam casados há 7 anos e tinham um filho de 3 anos, Davi. Os dois se conheceram quando eram novos e para Ângela foi amor à primeira vista. Em pouco tempo eles se tornaram inseparáveis e começaram a namorar. Em menos de 1 ano de namoro eles quiseram dar um passo ainda maior. Os dois se casaram em uma cerimônia simples e por serem jovens e com pouco dinheiro eles não teriam lua de mel. Conforme os anos passaram, Roberto se dedicou mais ao trabalho e se tornou um homem de sucesso, mas ele apenas conseguiu tudo isso porque tinha Ângela ao seu lado. Ela o apoiou em todos os momentos de sua vida, principalmente nos mais difíceis. Ela cuidava da casa, levava o almoço e jantar para o marido na época em que ele tinha pouco dinheiro para comer fora. Até fazia alguns trabalhos como assistente, atendendo ligações e lendo documentos para agilizar o trabalho dele. Com todo esse suporte, Roberto conseguiu subir na vida e se tornou um homem de sucesso. Apesar de ter chegado onde chegou com a ajuda da esposa, Roberto dizia que conseguiu tudo isso apenas com 100% do seu esforço e de mais ninguém. Ângela ficava irritada, mas não dizia nada, infelizmente ela dependia do marido. Roberto se tornou cada vez menos presente em casa e passava boa parte do dia no trabalho. Quando estava em casa ele ficava distante da esposa e eles mal conversavam. As discussões começaram a acontecer e eram frequentes. Ângela não gostava do modo que ele a tratava e Roberto sentia que sua esposa era cada vez mais estranha para ele. Ângela não aguentava mais aquela situação. Ela ainda amava o marido e queria salvar esse casamento a qualquer custo. Então ela pensou que um filho talvez mudaria tudo e seu esposo talvez também mudasse. Ângela conseguiu o que queria e finalmente estava grávida. Quando contou a Roberto, ela não esperava a reação dele. Roberto ficou furioso por ela ter decidido sozinha em ter um filho sem perguntar a ele se ele estava pronto para ser pai. Ângela estava tão desesperada que nem ao menos pensou isso. Ela se sentiu culpada e pediu desculpas ao marido. Ela contou que fez isso para poder salvar o casamento e que ainda o amava. Roberto estava furioso, mas tentou se controlar. Ele disse que agora os dois tinham uma grande responsabilidade e faria de tudo para o filho ser feliz. Os dois se abraçaram e a paz reinou no casamento novamente. 9 meses depois, Davi nasceu. Ambos estavam felizes com o nascimento do primeiro filho. Eles cuidavam dele com muito carinho e amor. No entanto, a vida de pais não era fácil. Ângela tinha menos tempo para ajudar o marido com seus negócios e as noites mal dormidas devido ao choro do bebê deixavam Roberto cada vez mais irritado. A paz no casamento não durou muito. Os dois começaram a brigar novamente. Davi já estava com 3 anos e as discussões entre o casal eram diárias. Roberto queria que Ângela ajudasse ele nos negócios, mas ela sempre deixava isso de lado para poder cuidar do filho. Embora eles pudessem contratar uma babá em tempo integral, Ângela não queria que seu filho fosse criado por uma estranha.
Os dois estavam cada vez mais exaustos desse casamento, mas Ângela sempre insistia, pois ainda amava Roberto. No entanto, ele ficou cada vez mais distante, ao ponto de passar noites fora de casa dizendo que estava no escritório. Ângela não sabia mais o que fazer e pensou em ceder e contratar uma babá. Quando foi dar a notícia ao marido, ele então contou que tinha uma amante e que não aguentava mais ela, dando-lhe 2 semanas para sair de casa com seu filho. Depois de chorar bastante na cama, Ângela levantou, engoliu o choro e começou a pesquisar empregos. Tudo o que ela pensava era em seu filho, em lhe dar uma vida boa e confortável. Algumas horas depois seu marido chega em casa e ouve a voz de uma mulher. Ângela não conseguia acreditar que ele já estava fazendo aquilo com ela. Ela queria sumir de lá, mas não tinha para onde ir. A amante foi até Ângela e quando lhe viu deu a mão e se apresentou. Olá. Meu nome é Iris, a sua casa é tão linda, só de olhar dá para ver que você é bastante organizada, eu trouxe algumas bolachas e também comprei uma papinha deliciosa para seu filho. Eu dava essa mesma papinha para meu sobrinho quando ele era pequeno. Espero que vocês gostem, foi eu mesma que fiz tudo isso com bastante carinho, disse a mulher. Ângela ficou tão sem reação que não soube o que dizer e ficou apenas calada. Roberto chamou Iris para entrar no quarto junto com ele e disse para Ângela dormir no quarto de visitas. Ângela ficou furiosa, mas antes de falar qualquer coisa, Iris disse que não iria dormir lá hoje, pois tinha que resolver alguns assuntos no escritório de Roberto que eram urgentes e provavelmente ela viraria a noite lá. Nesse momento Ângela percebeu que Iris, além de amante, também era secretária do seu marido. Ela estava fazendo a função que Ângela fazia antes de dar à luz a Davi. A bela mulher saiu da casa e Roberto se trancou no quarto. Ângela não fazia mais questão de dormir no quarto com Roberto, o amor que ela sentia por ele morreu naquele dia. No dia seguinte Ângela acordou e foi até a cozinha preparar seu café da manhã. Ela viu os biscoitos que Iris deixou, ela pensou em jogá-los no lixo, porém ela estava com muita fome. Na primeira mordida Ângela ficou encantada. Eles eram deliciosos e era até difícil de imaginar que uma mulher como ela tivesse preparado algo tão saboroso. O mesmo aconteceu com Davi quando provou a papinha que Iris tinha feito. O menino, que sempre foi ruim de comer, devorou a papinha em poucos segundos e ainda queria mais. Pouco tempo depois Iris chegou em casa e abriu a porta. Roberto havia dado a chave para ela. Olá, bom dia, eu fiz umas compras e vou preparar uma macarronada deliciosa para vocês. Espero que gostem, todos elogiam essa minha macarronada, eu não costumo ensinar a receita, mas vou abrir uma exceção para você. Comprei também um suco natural sem açúcar para o Davi tomar. Iris falou tudo isso e com um olhar de raiva Ângela falou. Qual o seu problema? Você rouba meu marido, entra na minha casa e está me tratando bem assim por quê? Quais são suas intenções, porque boas eu sei que não são. Uma mulher que tem coragem de destruir uma família com certeza não é uma boa pessoa, então tire essa máscara e para de fingir ser uma boa pessoa. Iris ficou com um olhar sério e falou. Eu não roubei seu marido, ele já não era seu há muito tempo, você apenas não percebeu. Antes de mim ele já havia saído com várias outras mulheres. Sei que não é fácil, mas você tem que ver a realidade, ele não te ama mais, então você tem que se amar e não deixar isso te afetar. No final nós podemos contar apenas com nós mesmos. As palavras de Iris deixaram Ângela ainda mais confusa, mas mesmo assim a sua raiva não diminuía. Ângela, em um ataque de fúria, gritou para ela sair da frente dela, pois a casa ainda era dela. Iris largou as sacolas e foi para o quarto e lá ficou. Ângela estava tão furiosa e com raiva de tudo isso que sentiu sua vista escurecer por alguns segundos. Ela não conseguia aceitar o fato de ser trocada por outra mulher e ainda ter que deixar a sua própria casa. Mas seus pensamentos foram interrompidos por barulhos de engasgo. Davi levou um susto do grito que a mãe deu para Iris, isso foi bem no momento que ele estava comendo e por isso o garotinho engasgou. Ângela ficou desesperada, ela não sabia o que fazer e começou a se desesperar. Ela gritava para o filho tentar respirar, mas o garoto já estava ficando vermelho. Com os gritos de Ângela, Iris foi até a cozinha e analisou a situação para ver o que estava acontecendo.
A mulher pegou o garoto e realizou os movimentos para tentar desengasgar o garoto. E ela conseguiu. Davi estava conseguindo respirar normalmente. Ângela chorou aliviada e agradeceu Iris. Iris deu um leve sorriso e voltou para o quarto. Ela ficou algumas horas apenas assistindo televisão e de repente ouviu um barulho na porta. Era Ângela chamando para jantar. As duas sentaram na mesa de jantar e começaram a comer. Nossa, Ângela, você cozinha muito bem, está delicioso. Elas ficaram conversando a noite toda até que Roberto chegou. Ele foi para o quarto e disse: Venha, Iris, minha querida, vamos para o quarto. Iris, no entanto, disse que teria que sair, pois sua irmã não poderia ficar com o filho, então ela teria que cuidar do sobrinho. A bela mulher saiu da casa e Ângela ficou pensativa. Toda vez que seu marido a chamava para o quarto, ela dizia que tinha um compromisso. Os dias passaram e o prazo de 2 semanas estava acabando para Ângela sair de casa com seu filho. Ela estava preocupada, pois não tinha conseguido emprego, não tinha para onde ir e a proposta de pensão do marido era ridiculamente pequena. Ela ficou pesquisando vagas de emprego no computador e Iris notou sua cara de preocupação. Por que você está tão preocupada? Ângela falou tudo o que estava acontecendo e o prazo que seu marido lhe deu. Iris então falou: Isso é ridículo, você não precisa ir atrás de emprego, metade da empresa de Roberto é sua, você ajudou a criá-la e até trabalhou para ele, não foi? Ângela ficou admirada, como Iris sabia de toda aquela informação. No fundo ela tinha razão, ela ajudou a criar tudo aquilo, ela merecia a sua parte. Quando Roberto chegou em casa, Iris saiu novamente e disse que ele devia conversar a sós com a esposa. Ângela sentou com ele na sala e disse que queria a parte dela na empresa, pois ela passou anos ao lado dele e até trabalhou para ele quando podia. Roberto soltou uma gargalhada e achou tudo aquilo ridículo, para ele a empresa era apenas dele. Por mais que Ângela tenha ajudado a criar a empresa, Roberto via apenas o seu próprio lado e não conseguia ver o esforço e trabalho que sua esposa despendeu todos esses anos. Eles discutiram novamente, mas a briga não levou a lugar algum. No dia seguinte Iris falou com ela, disse que Ângela era bastante bonita, mas devia se cuidar mais, tanto da aparência quanto da saúde. Ela a levou para correr na praia e para a academia. Mais tarde naquele dia ela foi a um salão de beleza com ela. Ângela não se lembrava qual foi a última vez que fez o cabelo. As duas saíram deslumbrantes do salão e atraíram diversos olhares. Em casa, Roberto estava esperando as duas e quando viu Ângela arrumada ficou sem palavras. Iris disse que ela devia se cuidar principalmente para poder ter saúde e viver muito tempo para ver seu filho crescer. Quando Iris falou isso, Ângela sentiu que ela ficou triste e que algo a incomodava, como se ela estivesse guardando um segredo. Mas a bela mulher logo interrompeu seus pensamentos e disse a Ângela que tinha uma surpresa para ela amanhã. O dia seguinte era o último de que Roberto deu para ela sair de casa e assim poder morar com a sua amante a sós. Pela manhã, quando Roberto foi trabalhar, ele falou que quando voltasse não queria mais ver Ângela em casa. Ela arrumou suas malas e chorou pensando onde iria morar. Suas lágrimas foram interrompidas pela chegada de Iris. Iris chegou com um grande sorriso no rosto e disse que tinha uma surpresa que ela iria amar. A bela mulher colocou a mão em sua bolsa e retirou alguns papéis de dentro. Quando Ângela leu o que era, ela quase cai para trás. No escritório, Roberto estava feliz pensando que agora poderia viver a vida que sempre quis, com uma bela mulher ao seu lado e sem o filho que tomava muito do seu tempo. De repente sua porta abre. Era Ângela e Iris. Ele achou estranho as duas estarem ali e perguntou o que sua amante estava fazendo com sua esposa no escritório dele. Ângela jogou os papéis que Iris lhe deu na mesa de Roberto. Ele leu e disse que era impossível e perguntou qual das duas tinha feito aquilo, então Iris deu um passo à frente e disse que tudo foi ela. Os papéis cediam metade da empresa para Ângela e estavam assinados por Roberto. Iris então falou: Quando lhe conheci, Roberto, eu estava realmente apaixonada por você, mas apenas depois de meses que você me contou sobre a sua esposa e mesmo assim mentiu dizendo que já havia se separado dela. Embora eu seja jovem, sou uma mulher que já passou dificuldades em outro relacionamento, então eu soube que estava mentindo.
Mas o que mais me doeu foi quando disse que tinha dado um prazo para sua esposa e filho saírem de casa. Nesse momento percebi que você não era um homem que valia o esforço. Mas eu queria ajudar a sua esposa, mesmo não a conhecendo na época. Quando ouvi tudo que ela passou com você foi quando decidi que iria ajudá-la. Você não toma cuidado quando assina os documentos e nem ao menos lê. Por isso fiz um contrato onde você cede metade da empresa para sua esposa. Mesmo sem a minha ajuda ela teria direito, mas esse processo na justiça poderia demorar anos, então eu adiantei tudo e fiz você passar a parte que é de direito dela. Pode entrar na justiça para contestar tudo que eu fiz, mas saiba que tenho provas da traição e o juiz não verá nada disso com bons olhos. De qualquer forma era direito dela, então apenas se conforme. Mas posso lhe dar outra escolha. Se você der em dinheiro o valor de metade da empresa, a Ângela lhe deixa ficar com toda ela e assim você não terá que nos ver aqui todo dia, já que ela disse que vai me contratar como assistente dela. Roberto estava furioso e soltou várias palavras sujas para as duas que apenas riram. No final ele se sentiu derrotado e aceitou dar em dinheiro a parte da empresa. Ângela e Iris saíram felizes da vida de lá. Poucos dias depois o dinheiro estava na conta de Ângela. Ela pôde alugar uma casa e se quisesse não precisaria trabalhar por um bom tempo. Mas para não ficar parada ela criou seu próprio restaurante e chamou Iris para ser sua chefe de cozinha já que ela era uma ótima cozinheira. Iris também ajudava Ângela na administração, assim ela teria mais tempo para ficar com o filho e não precisaria contratar uma babá. As duas viraram ótimas amigas, mas Ângela notou que Iris ficava frequentemente triste. Em uma conversa ela contou seu segredo. Iris mentiu quando disse que cuidava do seu sobrinho, ela é filha única e por isso não tem sobrinho. Na verdade ela estava cuidando de seu filho. Iris teve um filho quando era muito nova. O pai era um pouco mais velho e tinha condições de cuidar da criança, mas ela não. Mesmo assim ela entrou na justiça para ficar com seu filho, mas por não ter condições o juiz deu a guarda ao pai. Isso a deixou bastante abalada. O que mais lhe doía era que eles tinham se separado porque ele a traiu e estava com outra mulher. Seu filho a visitava às vezes, mas ela queria poder ficar com ele por mais tempo, pois o pai tinha condições financeiras, no entanto era um adulto imaturo e não cuidava bem do menino. Ângela abraçou a amiga que estava quase chorando e disse que tentaria ajudar ela de qualquer forma, assim como ela ajudou. Ângela deu imediatamente um aumento para Iris para que ela tivesse condições de provar que pode cuidar do filho, além de conseguir um advogado para ela. Ela ficou agradecida e as duas fizeram o possível para que ela pudesse ter o filho de volta. Depois de reunir as provas de imprudência do pai, Iris levou o caso para o juiz. Mesmo com todas as provas, o juiz perguntou ao filho de Iris que tinha 8 anos, com quem ele queria morar. O menino disse que queria morar com a mãe. Para ele aquilo foi o suficiente para dar a guarda para Iris. Para comemorar a vitória, Iris e Ângela fizeram um almoço especial com seus filhos para comemorar a amizade que surgiu no meio das dificuldades. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.